como eram feitos os transportes de prisioneiros judeus para os campos de concentração. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar como era feito o transporte dos judeus e outros presos para os campos de concentração. Esse vídeo é uma resposta para o assinante do canal de nome Wellington, da cidade de São Paulo, que fez essa pergunta nos comentários de um vídeo anterior. Então, esse vídeo é dedicado para o Wellington de São Paulo como uma resposta. Então, como era feito esse transporte dos prisioneiros? Primeiramente, é importante a gente destacar que era muito difícil que a pessoa fosse imediatamente capturada e já diretamente mandada a campos de concentrações de grande porte, como o campo de Auschwitz, por exemplo. Geralmente, eles ficavam em prisões locais ou pequenos campos de concentração dentro dos territórios ocupados pela Alemanha nazista ou em países aliados como a Itália. Então, nos campos e nas cadeias da Itália, por exemplo, essas cadeias eram administradas por autoridades da polícia local italiana, sob a supervisão direta dos membros da SS. Então, o que acontecia? Eles eram capturados e mandados em trens. Eu vou dar exemplo aqui da situação dos prisioneiros que eram mandados para os campos de concentração de Auschwitz, que é o mais conhecido. Então, por exemplo, o transporte saía da Itália e vinha em um vagão de 25 vagões, né? O trem tinha 25 vagões e eles não sabiam para onde estavam sendo encaminhados. As autoridades locais, apenas de uma forma até desumana, diziam: olha, leva o que você tiver de roupa de valor, roupa de frio, tá certo? Bem como joias e valores financeiros, porque lá vocês vão precisar desses recursos. E que eram mentira, só que eles até então não sabiam disso. Então eles eram colocados dentro do interior de vagões que eram destinados para o transporte de animais. Então não havia janelas, não havia climatização, nada. Então eles eram colocados juntos, mulheres, crianças, homens, no interior desses vagões. Então eles colocavam ali até de 50 pessoas dentro de cada vagão desse. E esse transporte muitas vezes durava 3, 4 dias. Era tão apertado que eles tinham que dormir quando era noite de lado para poder conseguir descansar. Então eles não tinham uma questão de um conforto mínimo necessário para um ser humano dentro desse transporte. Eles não recebiam alimentação, tá certo? Eles só paravam uma única vez durante o dia nesse trajeto de 4 dias, que era a média de dia, 4 dias. Então o trem parava uma única vez e nesse momento eles desciam, recebiam algum tipo de alimentação muito deficitária e tinham que fazer suas necessidades fisiológicas ali naquele local, tanto homens como mulheres, crianças, todos juntos como animais. Então rapidamente eles tinham que retornar para o interior dos vagões para seguir viagem até o campo de Auschwitz, por exemplo. O interior desses vagões, como eu já disse, não havia janelas, havia apenas pequenas persianas, só que eles paravam em cidades, em pequenas estações, e eram proibidos de pedir alimento ou água para as pessoas que eles viam durante o caminho. Os vagões tinham apenas pequenas palhas de planta, né, palha, que ficavam ali no chão. Então muitas vezes eles tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro do próprio vagão. Então o que acontecia? Alguns chegaram até a morrer durante essas viagens e os corpos não eram retirados do interior do vagão. Então eles permaneciam ali com o cadáver durante todo o trajeto da sua viagem. Então quando eles chegavam ao campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, todos estavam misturados dentro dos vagões, havia ali um primeiro processo de seleção. Então eles separavam os prisioneiros em 3 grupos. O grupo dos homens acima de 14 anos, o grupo das mulheres acima de 14 anos e o terceiro grupo maior, que geralmente dava em torno de 60%, que era aqueles que estavam doentes ou então que tinham adoecido durante a viagem, mulheres acima de, em idade já avançada, crianças, idosos, enfim, todos aqueles que não tinham capacidade física de trabalhar.
Então esse grupo mais considerável já era diretamente enviado para as câmaras de gás para serem assassinados e os corpos cremados. Então os dois grupos restantes, que permaneciam os homens e os das mulheres, já havia essa separação. Então eles já não conseguiam nunca mais ver as suas esposas nunca mais viriam seus esposos, então eles eram separados nesse momento. Então eles recebiam imediatamente uma tatuagem no braço esquerdo, na cor azul, sinalizando o seu número de identificação, certo? E a partir desse momento, eles já estavam sujeitos às regras dos campos, por exemplo, o campo de Auschwitz. Lembrando que o campo de Auschwitz ele era um complexo administrativo, existiam 100 campos de concentração, dentre eles campos de trabalho, campos de extermínio, um total de mais de 100. Só que isso vai ser alvo de um outro vídeo aqui do canal Mergulho na História. O vídeo de hoje ele tinha apenas como objetivo responder a esse assinante do canal, de nome Wellington. Então faça como Wellington, pergunte aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo, tá certo? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, agradeço, até mais.